Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre a ordem do amor entre o homem e a mulher, ou seja, a questão do relacionamento de casal na visão sistêmica de Bert Hellinger. Pessoal, antes de eu começar a falar para vocês, eu vou estar utilizando, só para avisar, eu vou estar utilizando o livro do Bert, Meu Trabalho, a Minha Vida, para estar falando realmente o que está escrito aqui e vou explicando, né? À medida que eu sentir que é necessário. E o que eu quero falar antes de eu começar para vocês, pessoal? Que eu criei, né, na semana passada, pedidos, um curso rápido em relacionamentos, né, que chama 14 pilares para você ter um relacionamento de valor. Esse curso, pessoal, eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo, ou se alguém não conseguir pegar o link, me manda uma mensagem em alguma rede social que eu vou estar retornando. Ele vai ser um curso para aquelas pessoas que não querem perder tempo, ele é bem direto, são vídeos, são 14 vídeos de menos de 5 minutos cada um, onde eu vou estar falando diretamente esses 14 pilares para vocês estarem aplicando o para ontem na vida de vocês. E esse curso ele tá num valor maravilhoso que eu coloquei de apenas R$ 97,00 e o pagamento é todo feito pela plataforma da Hotmart. Então tá bom, pessoal, vamos agora ao nosso tema. E se você ainda não me acompanha, né, no YouTube, eu falo para você estar inscrevendo no canal, para você estar ativando os sininhos para você não perder nada. Pessoal, vamos ao nosso tema. O que o Bert Hellinger, criador da constelação familiar, conta, né? Ele fala para nós aqui sobre as ordens do amor entre o homem e a mulher. Pessoal, o que seria ordem, né? Ordem é a questão de hierarquia. Tudo na nossa vida, para que flua, para que as coisas realmente aconteçam, né, e sejam prósperas em qualquer área da nossa vida, o que tem que ter? Tem que ter ordem. Se a pessoa tá fora do lugar dela, se ela estiver ocupando um espaço que não é dela, né, numa atitude assim, a vida não vai fluir, vai ter problema, vai ter briga, vai ter discussão. Então é muito importante essa questão. E o que o Bert Hellinger fala, né, nesse livro, né, dele, na página 160, ele fala: quando um homem e uma mulher se sentem atraídos um pelo outro, ambos são atravessados por uma felicidade e um desejo, até então insuspeitos. Dizem um ao outro: amo você, unem-se e tornam-se um casal. A relação se inicia com enormes expectativas e os parceiros colocam um ao outro em um pedestal. É o que se chama de paixão. Apaixonado é aquele que não está no chão, mas nos céus. Todavia, seria esse amor forte o bastante para uma união duradoura? No auge da paixão, o que sabem de fato sobre o outro, sobre o lado obscuro da sua origem? Sobre o seu destino e a sua vocação específica? Portanto, não demora muito e ambos se caem decepcionados das nuvens. Portanto, o que ele fala? O outro é diferente do que se tinha imaginado. Talvez possível encontrar outro parceiro e a paixão se reinicia. Uma hora tem de dar certo. Muitas pessoas pensam assim, né, pessoal? Esses são os sonhos e as ilusões do amor. Alguns estão convencidos de que existe o parceiro ideal. Porém, e se ele não existir de fato? Não seria preciso fazer mais nada, pois o outro assumiria tudo. Com o parceiro ideal, volta-se a ser criança. Porém, felizmente, o parceiro ideal nunca vem. E temos de nos contentar com o parceiro habitual. O amor real tem os pés no chão, fica embaixo. Quanto mais preso ao chão ele estiver, mais profunda será a sua força.
vemos o parceiro como ele é, sem o desejo de que, de alguma maneira, seja diferente. Aceitamos a sua riqueza e as suas limitações. Esse é o início da felicidade. Em vez de amo você, a declaração passa a ser amo você e o que nos conduz. Desse modo, os parceiros são levados a uma outra extensão e a outra profundidade. Já não olham apenas para si próprios e seus desejos, mas para algo que os supera. Isso ocorre mesmo quando ainda não são capazes de compreender o que essa frase exige deles, em especial, e o que ela lhes dá, nem qual destino caberá posteriormente, a cada um e aos dois juntos. Entretanto, alguns casais veem seu relacionamento como um acordo, cujos objetivos são estabelecidos aleatoriamente e cuja duração ou ordem podem ser pré-determinada, alterada ou cancelada por eles, dependendo do humor ou da disposição. Assim, entregam o relacionamento à leviandade e à arbitrariedade. Talvez reconheçam tarde demais que no relacionamento de um casal predomina uma ordem ao qual tem de se submeter. Por exemplo, quando um parceiro termina um relacionamento de maneira desrespeitosa e despreocupada, às vezes um filho dessa união acaba morrendo ou se matando, como se tivesse que expiar a grave injustiça. Isso porque os objetivos de um relacionamento não são dados previamente para serem alcançados. Requerem resistência e sacrifício. A esse respeito, certa vez escrevi uma reflexão, como diz o Bert Hellinger. E o que ele escreveu aqui, pessoal? Eu vou ler para vocês. Ordem e o amor. O amor preenche o que a ordem abrange. Ele é a água, a ordem o jalo. A ordem reúne e o amor flui. A ordem e o amor agem juntos, assim como uma canção que acompanha a harmonia. O amor acompanha a ordem, e assim como os ouvidos dificilmente se acostumam às dissonâncias, mesmo quando explicadas, nossa alma dificilmente se acostuma ao amor sem ordem. Muitos lidam com essa ordem como se ela fosse uma opinião, que temos ou podemos mudar aleatoriamente. Porém, ela nos é predeterminada, age mesmo sem a compreendermos. Não é pensada, mas é encontrada. Nós a deduzimos como sentido e alma do efeito. Bert Hellinger. E aí, o que ele vai nos falando? Que no relacionamento de casal também atuam leis que devem ser seguidas para que tragam bons resultados. Assim, por exemplo, a ordem do amor entre um homem e a mulher pertence à renúncia, que já se inicia na infância. Isso porque, para se tornar homem, o filho tem que renunciar à primeira mulher da vida dele. E quem que é a primeira mulher da vida de um homem, pessoal? É a sua mãe. Do mesmo modo, para se tornar mulher, a filha tem que renunciar ao primeiro homem da vida dela. E quem que é esse primeiro homem da vida dela, pessoal? É o pai. Então, por isso que o filho tem que sair cedo da esfera da infância da mãe e entrar na esfera do pai. E a filha tem que sair cedo da esfera do pai e entrar na esfera da mãe. Tem que conviver, né? Fazer mais coisas junto com a mãe. Porque mulheres crescem com mulheres, lógico que grandes mulheres, né, pessoal, de valores, né? E homens crescem com grandes homens, né? Tudo por quê? Porque a mãe e o pai são os primeiros exemplos que nós temos, né? Então, as mulheres realmente elas vão se desenvolver mais, principalmente a energia feminina, se elas estiverem com grandes mulheres, né? Que têm isso já desenvolvido nelas próprias, né? Então, na esfera de influência da mãe, geralmente o filho é levado a ser apenas um adolescente ou mulherengo, se ele ficar só nessa esfera da mamãe, né? A gente chama o filhinho da mamãe.
Mas não um homem, ele não vai querer crescer, ele vai ser aquele filho, né, que vai ficar sendo bajulado pela mãe. E na esfera de influência do pai, a filha geralmente é levada a ser apenas uma adolescente, ou aquelas mulheres que se permitem e que se tornam amantes, né? Mas não uma mulher, né, que respeita a outra mulher, né? Que ela sabe que com as consequências do que ela fez, do ato dela, ela vai estar colhendo mais pra frente, né? Isso, se ela não colher na vida dela, vai estar colhendo, quem vai estar colhendo serão os filhos. E se um filho permanece na influência da esfera da mãe, a feminilidade inundará sua alma e o impedirá de aceitar o seu pai, limitando a sua masculinidade. E muitas vezes isso é uma coisa que atrapalha o filho de ir até o pai, né? De maneira análoga, a masculinidade inundará a alma da filha quando ela permanecer na esfera da influência do pai, ficar mais, né, convivendo com o pai. E a impedirá de aceitar sua mãe, limitando a sua feminilidade. O Carl Gustav Jung, né, ele foi uma pessoa, né, muito estudiosa, né, que tem vários livros, você já deve ter ouvido falar apenas de Jung, né, o pessoal fala mais Jung, chamava a parte feminina da alma de ânima e a masculina de ânimos. E se o filho permanecer na esfera da influência da mãe, sua alma desenvolverá a ânima em excesso, né? Que é essa questão da energia feminina. Curiosamente, ele terá menos compreensão e compaixão pelas mulheres. E de modo geral, também encontrará pouca aprovação entre as pessoas. Se quiser se libertar dessa parte feminina da sua alma, terá que fazê-la à custa de sua mulher. E quando isso acontece com uma filha que permanece na influência da esfera do pai, né, do masculino, em sua alma, o ânimos, né, que é a energia masculina, vai se desenvolver em excesso. E por conseguinte, ela tem menos compreensão e compaixão pelos homens. Também é vista como menos simpática. Um homem, pessoal, que tenha permanecido na esfera de influência da mãe, tão pouco se mostra pronto para assumir responsabilidades maiores, né? Ele continua, de certa forma, como uma criança, né? A gente fala filhinho da mamãe. Sem hesitar, precipita-se em aventuras audaciosas e não teme nenhum perigo. No fundo, a maioria dos heróis, quer saltem impavidamente da estratosfera, quer se dirijam com imprudência à zona da morte do Monte Everest e todos os durões sejam chefes armados das zonas de prostituição, sejam os membros das gangues brutais de motociclistas, não passam de meninos mimados. Pois um homem de verdade não se arrisca de modo leviano, vocês entendem? Tem consciência de que é responsável pela sua família. Ele pensa nas consequências dos seus atos, porque é só um menino, um moleque, que ele não pensa na consequência dos atos dele, entendeu? Porque quando um homem, né, uma pessoa adulta, ele usa o discernimento para ver se ele quer realmente estar colhendo, né, aquela consequência do ato dele, não jogar a culpa em ninguém, ele não vai se arriscar em qualquer coisa, entende? Ele se arrisca sim, mas não de modo leviano, vocês entendem? Mas ele vai repensar se ele quer colher aquela questão, se ele está disposto a dar a cara a tapa, como digamos, né? O que acontece então quando um filho influenciado pela mãe e uma filha influenciada pelo pai se casam? Em geral, o homem busca uma substituta para sua mãe e a encontra em uma amante. E a mulher costuma buscar um substituto para o seu pai e a encontra em um amante. Porém, o filho influenciado pelo seu pai, que se casa com uma filha influenciada pela sua mãe, acaba se tornando um casal confiável. E é o que se verificou em centenas de constelações familiares feitas por Bert Hellinger. De resto, com frequência, o filho influenciado pelo pai se sente bem com o sogro, a filha influenciada pela mãe com a sogra. Inversamente, o filho influenciado pela mãe costuma-se entender-se bem com a sogra e mal com o sogro, enquanto a filha influenciada pelo pai se dá bem com o sogro
e mal com a sogra. Uma ordem do amor no relacionamento de casal requer o quê? Requer que a mulher siga o homem. E nisso vai vir um monte de feminista que estiver assistindo esse filme falar: não, Lara, que não sei o que, as mulheres hoje em dia são independentes, as mulheres ppp, papapá. Tá, pessoal? Ou seja, o que siga em sua família, em seu habitat, em sua língua, em sua cultura, e aceita que os filhos o sigam, os filhos desse casal. Não posso justificar essa ordem, o Bert fala, mas em seu efeito ela se mostra como um caminho correto e um caminho que dá certo. Basta comparar as famílias em que isso ocorre com aquelas em que o homem segue a mulher e as crianças seguem a mãe. Com frequência, esses matrimônios fracassam porque o homem acaba deixando a família. Contudo, quando na família do homem há destinos graves, doenças sérias, é adequado tanto para os filhos e, sobretudo, mais seguro estarem na influência da mulher, nesse caso em específico, do seu clã. Como compensação pelo fato da mulher seguir o homem, este tem de servir ao aspecto feminino. Isso também pertence à ordem do amor entre o homem e a mulher. O servir, que parte do coração, é a mais profunda realização da vida. Isso significa que servimos para alcançar o coração do outro, ou seja, na verdade, que um está servindo o outro, né? Para que o seu coração bata mais forte, graças ao nosso serviço e no mesmo compasso de felicidade que o nosso. O que significa que servir? Fazendo o outro feliz? Em primeiro lugar, o servir significa estar com o outro. E para o outro, simplesmente estar com ele. Sem fazer algo especial, só o fato de o outro saber que estou presente já o deixa feliz. Em segundo lugar, servir significa que o quê? Que eu dou ao outro algo de mim, de que ele precisa para sua vida e no seu cotidiano. Muitas vezes trata-se apenas de uma boa palavra, de pequeno gesto de carinho. Ou então eu dedico uma atenção, eu tiro dele um peso, eu cuido dele de várias maneiras. Em terceiro, servir significa fazer algo juntos, algo que dê prazer a ambos. Por exemplo, celebrar uma comemoração. Significa também servir juntos a uma causa, em geral, sobretudo aos filhos, mas também aos vizinhos, aos amigos e às pessoas que estiverem em dificuldade. Nesse sentido, pessoal, o que há de se pensar a quem servimos? Quem vem primeiro ao nosso serviço? O outro ou nós? O nosso coração bate pelo outro ou em primeiro lugar por nós? Será que com o nosso serviço queremos conquistar o outro para algo em que ele e seu desejo ficam em segundo plano? O servir que serve à vida, pessoal, ele o quê? Ele serve em primeiro lugar ao outro e àquilo que ele precisa no momento para viver, né? Atendimento da necessidade do outro. Nesse sentido, nosso servir é reservado. Estamos presentes quando ele precisa de nós e o deixamos livre quando seu caminho o conduz a outra direção, compreende? Para que um relacionamento de casal dê certo, as ordens do amor entre o homem e a mulher não podem ser idênticas àquelas dos pais e filhos. Por quê? Por exemplo, se um parceiro busca no outro um amor incondicional, como um filho faz com os pais, esperará uma segurança apenas que os pais podem dar aos filhos. Isso conduz a uma crise no relacionamento, ao final da qual aquele de quem esperou muito vai embora. Então, aquele de quem se esperou muito vai embora. Muitas vezes, quando a gente espera muito daquela outra pessoa, aquela pessoa tem consciência do que a gente está esperando e ela não pode nos atender, ela vai embora porque realmente ela se sente incapaz de atender aquela expectativa nossa. E com razão. Porém, um parceiro também tem de ir embora quando lhe dizem: sem você não consigo viver. Ou se você for embora eu me mato. Essa é uma ameaça de cobrança despropositada.
que entre adultos iguais é inadmissível e intolerável. Porém, faz sentido quando um filho diz algo parecido aos pais, pois de fato não podem viver sem eles. Uma transferência inadequada de uma ordem da infância para o relacionamento de casal também ocorre quando o parceiro se dá ao outro na medida em que os pais dão ao filho. É o que acontece, por exemplo, pessoal, quando o parceiro financia os estudos do outro durante um casamento. Quem recebeu tanto do outro já não consegue equilibrar essa compensação entre o dar e o receber e acaba perdendo a igualdade. Como não suporta esse fato, em geral deixa o parceiro quando termina os estudos. Para recuperar a sua igualdade, teria de se restituir integralmente tanto as despesas totais quanto o esforço que a pessoa teve de estar bancando, né, a elas. Então, assim, uma questão tão grandiosa como uma faculdade, né, os estudos, não é só por causa do valor, porque muitas vezes a pessoa tem a condição de bancar, mas se a pessoa bancar essa pessoa em relação a isso, principalmente uma mulher bancar um homem, né, por isso que eu falo muitas vezes, né, meu último vídeo foi sobre autossuficiência e a questão de relacionamentos, o homem vai embora. Às vezes até antes mesmo de ter terminado a faculdade, ou ter terminado algum tipo de estudo, um curso que a mulher poderia estar bancando ele, de certa forma, a mulher que é casada, está bancando a casa, né? E se for um namoro, nem se fala, né, pessoal? A pessoa vai embora, acho que até se eu estiver oferecendo isso pra ela. Porque é muito desequilíbrio. Muito, 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 muito. Como não suporta esse fato, em geral deixa o parceiro quando termina os estudos, como eu falei. Para recuperar sua igualdade, teria que restituir integralmente tanto as despesas totais, quanto o esforço ligado a elas. E isso só cabe o quê? Aos pais dar ao filho. Ninguém pode bancar uma questão tão grandiosa assim, né? A não ser a própria pessoa, se ela estiver trabalhando, para estar bancando a faculdade dela, tá bancando o carro, né? O que for. Você pode falar que a pessoa quer voltar ao mundo onde que só os homens bancavam as mulheres. Mas a gente vai estudando os casos, né? E Bert Helling atendeu várias pessoas, a gente vai vendo que realmente é isso que funciona e que não deixa a outra pessoa se sentir menor, né? Porque no relacionamento de casal ninguém é maior, tá todo mundo é para um andar lado ao lado do outro, não é para ninguém se doar de certa forma, né? A mais que o outro, né? Você compreende, né? Não necessariamente só de dinheiro, né? Porque às vezes as pessoas acham que doação é só questão da pessoa estar pagando alguma coisa para outra, mas não. É alguma doação de demonstração de amor, de serviço, né? Que a gente fala quando a pessoa está fazendo algo para outra, né? Então tem muita questão profunda para a gente estar olhando sobre isso. Em um relacionamento de casal, o homem e a mulher são iguais do ponto de vista da ordem original. Igual eu falei, andam lado a lado. Entraram ao mesmo tempo em contato um com o outro, não há um antes e nem um depois. No entanto, muitas vezes nas constelações familiares vemos que o homem aparece em primeiro lugar da hierarquia. Não porque seja melhor, mas em razão da sua função. O homem tem a função na família. É o que ocorre quando o homem trabalha e a mulher permanece em casa, pois, nesse caso, é o homem que cuida do sustento da família. E as coisas começaram a desandar quando as mulheres tomaram a frente de tudo. Ser a mulher autossuficiente, né? A mulher poderosa, a mulher tal. E, nesse sentido, muita coisa mudou nesse meio tempo, né? Nos dias atuais, com frequência, o homem e a mulher estão em pé de igualdade no que se refere ao sustento da família. Mesmo assim, a mulher ainda reina em casa. Não por ser melhor, ela tem antes outra força, né? Que é aquela força, a mulher, ela é a pessoa que tem a força para manter a família unida. E o homem é a pessoa que tem a força para dar o sustento da família. E quando eu falo a força, é questão de atitude mesmo, pessoal, também. E o que a gente fala? Há de se reconhecer que as mulheres compreendem melhor o que é essencial e sabem o que é importante no momento. Na constelação familiar,
A relação entre os parceiros se mostra no lugar em que ambos se sentem bem. Se o homem aparecer à direita da mulher, então ela confia nele e se sente protegida. Isso é uma dinâmica muito simples, pessoal. Nem tanto dinâmica, mas comportamento durante o dia a dia. Você com o seu namorado, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua namorada. Você colocar o homem à sua direita. O homem, isso tanto na hora de estar sentado na mesa, tanto para se alimentar, tanto na hora de dormir na cama e tanto na hora de caminhar. O homem sempre à sua direita. É um detalhe simples, mas que isso mantém a questão da lealdade e fidelidade, tanto da mulher para o homem quanto do homem para a mulher. Se o homem aparecer à esquerda da mulher, ele se sente menos responsável. Isso vai dar até para o homem tomar aquela responsabilidade dele, entende? Goza de certa liberdade para se comportar como bem entende. E a gente não quer isso, né? E muitas vezes a mulher acaba assumindo a responsabilidade por ele. É o que mais acontece hoje em dia, né? Mulheres fortes com homens fracos. Contudo, nesse caso, ele é pequeno. E muitas vezes se verificou que o homem que fica à direita permanece. E que o que fica à esquerda vai embora. Desse modo, as constelações demonstram essa realidade. As piores consequências para o relacionamento de casal surgem por meio de envolvimentos no próprio clã, né? no próprio sistema familiar, na família. Por exemplo, quando um dos parceiros é forçado a representar um dos parceiros para a solução de conflitos do passado. É aquela questão do padrão familiar que se repete, né, pessoal? Essa costuma ser a razão pelo qual um parceiro quer deixar o relacionamento e a família. Mesmo tendo havido muito amor, muito respeito. A relação só tem um futuro quando esses envolvimentos se revelam e são resolvidos na constelação familiar. A constelação familiar serve para a liberação desses padrões repetitivos na família. Um primeiro elemento desse envolvimento se dá quando alguém diz interiormente ao membro da família: vou seguir você após sua morte. É o que costuma ocorrer quando um pai ou a mãe de um dos parceiros morreu precocemente. Como filho, esse parceiro sente a necessidade de seguir seu parente e tenta sair do relacionamento, o que pode provocar uma reação em cadeia, né? De pai para filho, de filho para neto, essas coisas. Muitas vezes o filho quer assumir esse comportamento no lugar do pai ou da mãe e diz ao sair de envolvimento: faço isso no seu lugar. Mais tarde, quando se casa, ainda se sente esse ímpeto e tal como seu pai ou sua mãe quer deixar o relacionamento. Talvez seu próprio filho também diga: faço isso por você. Assim, os envolvimentos perduram por gerações, né? Que são os padrões repetitivos, né? Que muita gente fala que é maldição de família também, né? Há alguns anos presenciei um envolvimento fora do comum em um curso para casais em Washington, o Bert fala no livro, ao qual a mulher compareceu sem marido. Coloquei diante dela um representante para o seu marido, e esse representante começou a tremer até mesmo com certa intensidade. Então eu perguntei à mulher: alguma vez você já pensou em matá-lo? E ela respondeu afirmadamente. Nesse momento, interrompi a constelação. Expliquei-lhe que o desejo de matar o parceiro sempre estava relacionado a um acontecimento da família de origem, aos antepassados, né? Mais tarde a mulher veio até mim e disse que tinha descoberto algo importante sobre a família de origem. Seu pai teria participado da produção da bomba atômica. Olha isso, pessoal. De passagem mencionou que se surpreendia por ter se casado com um japonês. Na constelação familiar subsequente, revelou-se que a mulher se identificava com a bomba atômica. Em seu casamento, o conflito entre o Japão e os Estados Unidos prosseguiu como representante. Nem a mulher, nem seu marido tinham consciência disso. Impotentes, ambos estavam entregues ao seu envolvimento. Somente quando estes foram revelados, o amor deles pôde se desenvolver. Aí o Bert fala: eu ainda gostaria de chamar a atenção para outra observação importante. Em muitos relacionamentos, os parceiros sempre brigam pela mesma coisa. A razão disso reside no chamado deslocamento duplo. Nele, uma pessoa assume o sentimento de um membro da família. Por exemplo, a raiva por alguém. Porém, não apenas o sujeito é deslocado, mas também o objeto.
A raiva assumida dirige-se a alguém que nada tem a ver com a questão. Tampouco pode ser responsabilizado. A esse respeito, cito um exemplo do seminário. Aí ele conta o caso de um homem com a mulher, que sabe-se que tem uma forte ligação um com o outro, né? Um amor muito forte, profundo. Mas entre eles sempre ocorrem conflitos que eles próprios não conseguem esclarecer. Por mais que tenha esse amor, né, profundo e respeito. Isso também aconteceu durante o seminário. Observei como a mulher se posicionou diante do marido e com sua feição se alterou. De repente parecia uma idosa. Em seguida, acusou seu marido de coisas que não podiam estar relacionadas a ele. Perguntei-lhe: quem é a mulher idosa? Então ela se lembrou da sua avó, dona de um restaurante. Muitas vezes era puxada pelos cabelos e arrastada no estabelecimento pelo marido, avô da mulher. E isso na frente de todos os clientes. A mulher entendeu que a raiva que sentia por seu marido era a raiva outrora reprimida da sua avó pelo seu avô. Então olha a profundidade, né, da gente saber das histórias de família, não para culpá-los, mas para a gente estar compreendendo as dinâmicas que acontecem na nossa própria vida, né? Muitas crises conjugais inexplicáveis têm seu fundamento nesse tipo de deslocamento, né? A gente fala de um sentimento que vem, de um comportamento que vem do outro. Trata-se de um processo inconsciente, ao qual estamos entregues enquanto o desconhecermos e que nos assusta. Se soubermos da existência desses envolvimentos, podemos controlá-los melhor, né? Ter um comportamento diferente. Quando nos sentimos tentados a fazer mal ao outro sem nenhuma razão. Porque muitas vezes a gente tem uma vontade que a gente sabe que de acordo com os nossos princípios, com os nossos valores, quando a gente tem autoconhecimento, que essa vontade não é nossa, né, pessoal? Então também é possível reconhecer e resolver esses deslocamentos duplos, né, com a constelação familiar. Então, sem a constelação familiar, a gente não consegue resolver essas questões, essa quebra de padrões que vem dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, né? Ela é a ferramenta que nós utilizamos para estar fazendo isso. A constelação familiar, pessoal, ela não é nenhuma terapia, né? Ela não é nenhum coaching. Ela é uma sessão que você vai fazer em relação a um determinado assunto para solucionar e para estar reconfigurando e colocando cada um no seu lugar na sua família. Vocês compreendem? Para a pessoa conseguir ter um comportamento adequado que é necessário na situação para ela resolver aquele conflito, aquele problema, aquele desafio. Então tá. O que o Bert fala? Para tanto, há de se investigar a origem do sentimento, da emoção. Com frequência, ela se encontra nas gerações anteriores, pois sempre que alguém luta por justiça e ordem, está defendendo um direito um membro da família. Por isso, sente esse fervor especial, né? Aquele impulsionamento desencadeado sempre em relação a um conflito. Revelo mais um segredo. Conheço 3 palavras mágicas para um relacionamento feliz. E essas 3 palavras são o que, pessoal? Sim, por favor e obrigado. Feche os olhos e imagine o seguinte. Imagina que você está olhando para o seu parceiro, para sua parceira, com quem você tem um relacionamento, e que ele está ou ela está te olhando nos olhos. Em seguida, você vai dizer para a pessoa: sim, aceito como você é. Para mim, você é ideal do jeito que é. Sim, amo exatamente como é. Amo a sua mãe exatamente como ela é. Amo o seu pai exatamente como ele é. Amo a sua família como ela é. Como igual a minha. E quando a gente diz esse sim, pessoal, esse sim é a palavra mágica. Depois vem a segunda. Ambos se olhem, né? Coloca o seu parceiro, sua parceira na sua frente de novo, visualiza e fala: por favor, apoie-me em meu desenvolvimento. Por favor, apoie-me em meu próprio caminho. E o que vem nessa questão do por favor? Ela abre o coração e faz o amor fluir. Por fim, a terceira palavra mágica, onde ambos olham e dizem ao outro: obrigado, obrigado, obrigado. Por exemplo, quando o parceiro prepara uma refeição para ambos, ou quando vocês dois, né, cada um está na cozinha fazendo algo, contribuindo para ter essa refeição, né? Quando um ouve com atenção, quando um dá um conselho ou demonstra o seu amor com um gesto, mesmo que pequeno. Bom, pessoal, esse
esses ensinamentos que eu trouxe do Bert, da constelação familiar, eles estão nesse livro que eu tô mostrando de novo do Bert, né? Meu Trabalho, Minha Vida, onde ele conta a história dele, tem a questão dos ensinamentos também, estão na página 160 a 170. E o Bert, né, ele foi uma pessoa, de certa forma, bem famosa, né, na parte de... Ele é uma das pessoas mais bem-sucedidas nesse ambiente psicoterapêutico, né, mundialmente. Mas é também uma das pessoas mais controversas e polêmicas, né? E pela questão da constelação familiar, né? E ele fala, né, sobre família. Ele faz de tudo, né? A questão dele é o quê? Lógico que muitas pessoas falam que ele as curou, né? Em relação a doenças do corpo, né? Mas o que ele fala, que o trabalho dele, que é a coisa mais linda que eu acho, quando ele fala, principalmente nesse livro, ainda não terminei de ler, tô quase terminando, ele tem quase 300 páginas, pessoal, eu tô na 200 e pouco hoje, né? É que ele une famílias, porque a verdade é que tudo que nós fazemos na nossa vida, eu que já tenho vários cursos de coaching, né? Eu tenho cursos de terapias holísticas, né? E os meus últimos cursos é na questão da terapia sistêmica, que é da constelação familiar. E que ele fala, né? A questão de unir as famílias. Nós fazemos muitas coisas, né? Que o nosso subconsciente nos faz fazer, é por amor cego aos nossos ancestrais, mesmo sem saber, né, das histórias deles, a gente acaba repetindo algumas, né, ou até doenças no corpo, não é só questão de genética, né? Então a gente tem que olhar com muito carinho, com muito amor, sem julgamentos, né? Quando eu falo às vezes para algum cliente, para alguma pessoa, para fazer o genograma, para fazer a árvore genealógica, quando você escutar alguma história, não julgue a sua família, né? Eles fizeram o melhor que eles podiam com o nível de consciência que eles tinham. É isso que eu queria passar para vocês. E lembrando que se vocês estão abertos ou conhecem alguém que queira, né, tá fazendo um curso rápido, né, que tá na plataforma da Hotmart que eu desenvolvi sobre a questão de relacionamentos, 14 pilares para você ter um relacionamento de valor. O link tá aqui na bio. Eu tô com essas inscrições abertas. E eu espero você lá. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, né? Deixe o seu comentário para mim, que é muito importante. Ou se você tem alguma dúvida do que eu falei do vídeo, pode deixar no comentário que eu esclareço a dúvida sobre o que eu estava lendo no livro, ou sobre o que eu estava falando. Compartilhe com as pessoas que precisam dessas informações, que elas são muito valiosas. E eu te espero no próximo vídeo. Gratidão, pessoal.